Oi, gente, somos do Pod RCR e hoje estamos aqui com mais episódios, trazendo agora o professor Denilton. Inicialmente, quem é o professor Denilton? Oi, gente, tudo bom, meu povo? Olha, gente, eu sou o Denilton Vieira, sou professor de História, né? Sou formado desde 2012, tenho pós-graduação em História Afro-Indígena Brasileira. E assim, né, a gente vai contribuindo para a formação de cidadão, né, em sala de aula. É uma construção e eu gosto muito do que eu faço, sou muito feliz. Eu acredito que esse é o resultado do sucesso, né, quando a gente faz o que a gente gosta. Bom, agora a gente queria fazer a primeira pergunta para o senhor, que envolve mais o campo da legislação. Sabemos que é lei a obrigatoriedade de estudo sobre a história e cultura afro-brasileira e indígena aqui no nosso país. Porém, ela não é colocada em prática tanto quanto deveria. Diante disso, o que o senhor acha que poderia ser feito para melhorar a situação? Bom, gente, realmente a gente percebe que é louvável os avanços que o Brasil vem registrando, né, na questão do estudo da cultura afro. É tanto que a nossa BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela coloca que deve ser trabalhado, sim, esses temas, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, e até mesmo na educação superior. Então, isso é louvável. E percebemos também que, quando você pega a própria LDB, que é a Lei da Educação Brasileira, a LDB 9394/96, que ela fala que o ensino, né, que a metodologia de ensino, ela deve ser pautada no campo da pluralidade de ideias. Então, quando você tem essa questão da pluralidade de ideias, ela abre margem para justamente ser colocado os temas afros, né? Tanto que, se você perceber nos livros do ensino médio, até mesmo nos livros do ensino fundamental, sempre trazem lá os temas, né? As competências que são colocadas pela BNCC e as diretrizes, as quais contemplam o ensino da história afro-indígena brasileira. E assim, principalmente com o que a gente percebe com a conjuntura atual do Brasil, nós percebemos que os governantes, principalmente o poder executivo, que no caso o presidente do Brasil, ele vem favorecendo isso, né, para que seja trabalhado essa educação, né, nas escolas brasileiras. E é muito importante, gente, porque o Brasil é uma construção. Quantas mãos negras não ajudaram a construir o Brasil, né? Quando a gente pega lá o período da colonização e a gente vê essa evolução, o quanto que esse povo contribuiu para o que para que a gente possa chegar onde nós estamos hoje, né? Dando continuidade, em nosso país temos um sério problema, o racismo estrutural. O que seria o racismo estrutural? Pronto, o racismo estrutural, gente, como o próprio nome já diz, vem da estrutura. Quando a gente pega uma sociedade, né, do período da colonização, quando houve o suposto descobrimento do Brasil, que a gente sabe que nunca foi descoberto, não tem como você descobrir algo que já existe. Antes do período colonial, antes dos portugueses chegarem aqui, essa terra já era habitada pelos nossos povos nativos, né, os nossos povos originários. E assim, quando você pega justamente essa palavra estrutural, vem de estrutura, ou seja, da estrutura da sociedade. É uma sociedade que já cresceu com essa ideia, né? É tanto que, se você pegar, por exemplo, algumas obras literárias, você vai perceber que quem cuidava da cozinha era uma negra, né? A empregada doméstica era negra. Então, por quê? Isso já vem dessa estrutura social que o Brasil tem. Hoje, graças a Deus, a gente vem percebendo aí, e também a própria política, né, a própria legislação, ela vem trazendo pontos que, aos poucos, são avanços pequenos, mas são avanços notáveis, que vem desconstruindo isso, né? Que é um processo, não é um processo fácil, é um processo lento, né? É um processo gradual, mas que a gente vem percebendo grandes avanços. Então, essa questão do racismo estrutural, ele já está enraizado na sociedade, né? Mas que, como eu falei, tanto a lei quanto a conscientização das pessoas está fazendo com que esse processo ele venha diminuir. Claro, não é algo tão... Então, não é algo assim tão rápido, né? Não é meteoricamente, mas nós já temos alguns avanços e isso é louvável, né? Bom, continuando o tema do racismo estrutural, o senhor acha que esse tópico veio apenas e permanece só por conta da escravatura?
Também, né, gente? Porque quando a gente percebe o período da colonização, fomos colonizados por quem? O Brasil, os povos indígenas viviam aqui, tinham seu padrão de vida, viviam do que a natureza dava, né? Protegia a natureza. E aí chegam os colonizadores. Quem eram os colonizadores? Pessoas brancas, europeias, né? Com a ideia do etnocentrismo, ou seja, a Europa no centro. Então, assim, claro, tiveram outros fatores também, mas quando a gente observa, a questão da colonização foram fatores primordiais, porque fomos colonizados. E aí, quando vem com essa colonização, claro, se eu chego na sua casa hoje, né? Você mora lá na sua casa, eu não conheço nada sobre a sua casa, mas eu chego lá. Eu chego na sua casa e se eu vou ficar naquela sua casa, eu vou levar junto comigo o quê? A minha cultura. A minha cultura, os meus valores, o que eu tenho como errado, o que eu tenho como certo. Eu vou querer colocar aquilo ali no dia a dia. Então, pra mim, o que vai valer agora é o que eu vou levar. E você vai ter que aceitar, porque eu estou chegando lá. Então, quando a gente percebe, a colonização foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, justamente, com esse processo da escravidão, né? Quando os povos vieram para cá, que foram escravizados, foram submetidos à escravidão, isso aí foi acentuando essa diferença, né? Foi acentuando esse racismo, né? Então, eu acredito que foi isso, que esse processo da escravidão, eu acho que não foi um fator exclusivamente para o racismo, mas contribuiu, assim, de uma forma significativamente, né, gente? Claro, tiveram outros fatores também. E eu acredito que essa ideia do racismo, quando a gente observa nos dias atuais, vem muito da ignorância mesmo, das pessoas que não conhecem, né? Porque o que é o Brasil? O Brasil é a mistura dos três povos, negros, brancos e indígenas. Então não existe essa ideia de você ser puro, né? Eu sou branco, puro, não. O Brasil é a mistura dos três, né? Que é o que dá o tempero do nosso país, essa mistura, né? O Brasil é o Brasil do Brasil, como falam, né? Prosseguindo com nossa entrevista, o movimento Black Lives Matter foi criado no ano de 2013 e teve o maior reconhecimento no caso de George Floyd, um homem negro que foi assassinado por policiais de modo violento e humilhante. Na sua opinião, por que esse movimento Black Lives Matter saiu do em alta, ou seja, por que ele não tem mais a mesma visibilidade de antes? Pois é, gente, eu acredito que, assim, na época, quando aconteceu isso, né, o movimento Vidas Negras Importam, ele explodiu devido ter sido num país de primeiro mundo, né, e aí tomou proporções, assim, midiáticas, internacionais, mas esse movimento, ele ainda existe, sim, né, só que muitas vezes ele é invisibilizado mesmo, até mesmo a mídia, em alguns momentos, né, ela acaba invisibilizando, mas esse movimento, ele existe, sim, né, ele ainda continua, principalmente aqui no Brasil, que nós temos, se você perceber, gente, nós tivemos grandes avanços quando você observa nos nossos cargos eletivos, né? Temos aí deputados negros, né? Deputadas negras. E quer dizer, isso aí mostra a importância, né? Para que nós possamos ser ouvidos, né? Os povos negros possam ser ouvidos. E assim, essa questão do movimento negro, eu acredito que ele realmente deu mais assim né? Não que ele apagou, mas ele realmente deu uma diminuída. Eu acredito que foi porque naquele momento, né, naquela efervescência, tomou conta ali, né, mundialmente, internacionalmente, explodiu para o mundo todo. Mas eu acho que hoje ele ainda, apesar de ser um movimento, né, que a gente sabe que foi muito midiático naquele período, mas ele ainda existe, né? E eu acredito que o que realmente fez com que acontecesse foi devido ter sido um país de primeiro mundo, né, que tomou conta. Mas eu acredito também que essa questão da mídia, né, que foram aparecendo outros pontos, outras situações, e a mídia foi cobrindo com mais força, né, foi cobrindo de uma forma mais ampla esses outros movimentos, né. Mas o Brasil, ele ainda tem, sim, grandes movimentos, e é importante, gente, e tem que ter, né, temos que ter para mostrar a força desse povo, a força da nossa gente, né. Aí, para finalizar o nosso episódio, nós gostaríamos de deixar esse tempo livre para o senhor ressaltar alguma coisa ou trazer alguma informação que ache importante. Bom, gente, que as pessoas possam se conscientizar, né, gente, que
que nós possamos buscar conhecer o conhecimento, né? Quando você observa lá na filosofia, Platão, ele falava do mito da caverna, né? E aí, quando a gente traz para os dias atuais, vamos fazer uma analogia. Será que nós não continuamos na caverna da ignorância, né? Muitas vezes o que a gente acha que aquilo não é importante e falta-se também muita empatia, né? A gente não se colocar no lugar do outro, não querer entender o outro. Então, assim, eu acredito que falta muito a questão da conscientização, de que a sociedade se conscientize e que, assim, e que é importante que todos os povos sejam ouvidos, né? Os povos nativos, os nossos povos afros, né, que todos sejam ouvidos. E o Brasil ele tem que avançar muito ainda, tanto na questão do combate ao racismo, né, porque quando eu falo racismo, não é só o racismo de ser negro, mas também a gente percebe que uma das preocupações do último presidente, né, do nosso presidente atual, ele fala muito que o racismo não é só a questão de você ser negro, mas também a questão de, por exemplo, pessoas que saem do Nordeste e vão para o Sul ou para o Sudeste, que sofrem um certo racismo também, né? Xenofobia, Isso, que é a chamada xenofobia. Então, assim, que a sociedade possa buscar conhecer, gente, buscar o conhecimento, porque não existe uma etnia superior, uma etnia inferior, é igual cultura. Não existe cultura feia, não existe cultura bonita. Cultura é cultura. Então, nós temos que ter buscar essa conscientização, né? E é o que eu falo, o conhecimento, gente, nunca é demais, né? Nós temos que conhecer. A partir do momento que você se abre ao conhecimento, que você busca conhecer, que você está aberto ao aprendizado, você vai sempre crescer, né? Então, que a gente possa sair da bolha da ignorância, né? Que a gente possa não se prender só ao que o mundo digital fala, né? Não só o que a gente vê nas redes, no mundo digital, mas também vir para o mundo real e perceber e identificar que o conhecimento ele faz parte, que é importante nós conhecermos, né? Para não nos tornarmos pessoas ignorantes. E outra, além de sermos, né, ignorantes, continuarmos na ignorância, ainda reproduzir discursos de ódio, discursos ignorantes, discursos intolerantes, que a gente percebe que parece que virou moda no Brasil fazer isso. Então, assim, a gente tem que observar por esse lado, né? Buscar o conhecimento, gente. Saber realmente e muita atenção na hora de escolher também os representantes. Porque quando eu voto, eu estou colocando alguém para me representar lá. E quem é que eu quero que me represente? Será que é aquele que fala bonito, aquele que traz propostas mirabolantes, será que é a melhor solução? Né? Ou será que eu tenho que votar numa pessoa que realmente entende o Brasil, que sabe o que é o Brasil, né? E é isso, é que a gente possa se conscientizar, né? E nós, enquanto cidadão, no papel de cidadão, né? Praticarmos a cidadania é justamente isso, é conhecer, respeitar o outro, né? E sempre se questionar, será que o que eu quero, será que o que o outro, né? O que eu vou causar no outro, será que eu queria que causasse em mim também, que é o sentimento de empatia, de se colocar no lugar do outro, né? E é isso, meu povo. Bom, a gente quer agradecer o senhor por ter aceitado o convite e por ter vindo aqui falar com a gente. Gente, eu que agradeço aí vocês pela... Por nada, é um privilégio ter o senhor aqui conosco. E por fim, eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo o episódio e relembrar que boas conversas merecem bons ouvidos. Acabou!